uma daquelas noites em que o frio parecia atravessar até os casacos mais grossos. Sara e seus amigos, João, Pedro e Maria, decidiram que seria divertido explorar o velho cemitério de Santo Amaro. Era uma tradição do grupo fazer essas aventuras noturnas em lugares assustadores, mas dessa vez havia algo diferente no ar. O cemitério, com suas lápides antigas e mal cuidadas, exalava uma aura de abandono. A luz fraca da lua iluminava o caminho entre as sepulturas, criando sombras que se mexiam com o vento. Eles riam nervosamente, tentando ignorar o medo que começava a surgir em cada um. No meio dessa atmosfera sinistra, um som fraco chamou a atenção de Sara. Era um miado, quase inaudível, vindo de um canto escuro do cemitério. Com a curiosidade típica dela, Sara se afastou um pouco dos amigos para investigar. Foi então que o viu. Um gato preto, magro e de aparência frágil, estava encolhido ao lado de uma lápide coberta de musgo. "Olhem, gente, tem um gatinho aqui", chamou ela, com uma mistura de empatia e excitação na voz. João, Pedro e Maria se aproximaram, mas ao ver o gato, sentiram um arrepio. Havia algo nos olhos do animal que os fez hesitar, como se o gato os observasse de uma maneira desconcertante. "Sara, acho que é melhor deixá-lo aqui", sugeriu João, tentando esconder o desconforto. Mas Sara, sempre apegada aos animais, decidiu levá-lo para casa, convencida de que ele precisava de cuidados. Ignorando as preocupações dos amigos, ela o pegou no colo e o grupo deixou o cemitério, sem imaginar as consequências de suas ações. De volta à casa de Sara, o gato parecia inquieto, mas ela o acomodou em uma caixa improvisada com um cobertor. Os amigos, ainda nervosos, decidiram passar a noite ali, tentando afastar a sensação estranha que pairava no ar. Naquela noite, João foi o primeiro a notar que algo estava errado. Ele acordou de repente, com a sensação de que havia alguém no quarto. Ao abrir os olhos, viu uma sombra parada no canto, como se o observasse. Ele piscou, tentando focar a visão, mas a sombra sumiu tão rápido quanto apareceu. Enquanto isso, Pedro, no quarto ao lado, ouvia sussurros. Ele se levantou, seguiu o som até a sala e viu o gato parado no meio do cômodo, olhando diretamente para ele. O sussurro ficou mais alto, quase como se o gato estivesse tentando falar com ele. Pedro recuou, assustado, e voltou correndo para o quarto, trancando a porta atrás de si. Maria, por sua vez, sentiu uma presença estranha, como se fosse observada de todos os cantos. O clima na casa, antes amigável, estava agora pesado e opressor. Na manhã seguinte, quando se reuniram para o café, nenhum deles quis falar sobre o que aconteceu durante a noite, mas todos sabiam que algo estava terrivelmente errado. E o gato, aparentemente inofensivo, parecia ser o centro de tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente entre o grupo. João, Pedro e Maria não conseguiam parar de pensar nas estranhas ocorrências daquela noite. Sara, por sua vez, estava cada vez mais preocupada com o comportamento do gato. Ele não comia, não dormia e passava horas encarando algum ponto fixo na casa, como se estivesse observando algo que eles não conseguiam ver. Decididos a entender o que estava acontecendo, os amigos começaram a pesquisar sobre o cemitério onde encontraram o gato. Depois de horas navegando por páginas na internet e vasculhando livros antigos na biblioteca local, eles descobriram uma história assustadora. Séculos atrás, uma mulher acusada de bruxaria foi enterrada viva naquele cemitério. Antes de morrer, ela teria lançado uma maldição, jurando que sua alma não descansaria até que sua vingança fosse cumprida. E segundo a lenda, o gato era o guardião dessa maldição, preso entre a vida e a morte, aguardando para trazer desgraça a quem o retirasse do cemitério. A cada relato que liam, os amigos ficavam mais apavorados. Pedro, o mais supersticioso do grupo, estava convencido de que a maldição era real. "Temos que devolver o gato", disse ele com a voz trêmula. "Se não o fizermos, algo terrível vai acontecer." Sara, inicialmente cética, começou a acreditar que Pedro estava certo. As coincidências eram demais para serem ignoradas. O comportamento estranho do gato, as visões, os sussurros, tudo apontava para a maldição. Decidiram então que precisavam devolver o gato ao cemitério, mas a cada dia que passava, a sensação de perigo iminente aumentava. Na noite em que decidiram devolver o gato ao cemitério, a tensão estava no ar. O clima parecia conspirar contra eles.
Uma neblina espessa cobria a cidade e o vento frio assobiava pelas ruas desertas. Mesmo assim, reuniram coragem e seguiram em direção ao cemitério. Ao chegarem lá, foram recebidos por um portão trancado. Tentaram forçá-lo, mas parecia que algo invisível os impedia de abrir. O gato, que até então estava quieto no colo de Sarah, começou a se agitar, seus olhos brilhando em um tom assustador. "Isso não está certo", murmurou João, enquanto olhava em volta, sentindo uma presença sinistra. Pedro, desesperado, sugeriu que sacrificassem o gato ali mesmo, acreditando que isso poderia acalmar a ira do espírito. Sarah, horrorizada com a ideia, recusou-se a considerar essa opção. Enquanto discutiam, a neblina ao redor deles começou a se mover, como se estivesse viva. Figuras sombrias começaram a se formar na névoa, cercando o grupo. Era como se o próprio cemitério estivesse reagindo à presença deles. O desespero tomou conta quando perceberam que estavam sendo atacados por forças invisíveis. Pedro, em um momento de pânico, tentou atirar o gato para longe, mas foi impedido por uma força invisível que o jogou contra o portão, deixando-o inconsciente. Sarah gritou em pavor, segurando o gato contra o peito enquanto João e Maria tentavam ajudar Pedro. Tudo parecia desmoronar ao redor deles. Finalmente, com um esforço coletivo, conseguiram abrir o portão e entraram no cemitério. No entanto, assim que passaram pelo portão, o gato saltou dos braços de Sarah e correu para dentro da neblina, desaparecendo entre as tumbas. Sem outra escolha, seguiram-no, com o coração acelerado e a certeza de que estavam cada vez mais perto de um destino sombrio. A neblina densa os envolvia completamente, deixando apenas vislumbres das lápides antigas e da vegetação retorcida que cobria o cemitério. Cada passo dado parecia levar os amigos mais fundo em um labirinto de escuridão e desespero. O som de seus passos ecoava de maneira sinistra, como se o próprio solo estivesse vivo, absorvendo cada ruído com um arrepio frio. "Onde ele foi?", sussurrou Maria, olhando ao redor, tentando localizar o gato. Mas a única resposta que recebeu foi o silêncio opressor, quebrado apenas pelo som distante de um miado que ecoava entre as árvores. João, que sempre foi o mais cético do grupo, agora estava tomado pelo pavor. Ele sentia a presença das sombras, que pareciam se aproximar cada vez mais, sugando o calor e a esperança de seus corpos. "A gente precisa encontrar aquele gato e sair daqui", disse ele, a voz tremendo de medo. Enquanto caminhavam pelas tumbas cobertas de musgo, Sarah avistou uma sombra se movendo rápido entre as lápides. "Ali!", gritou ela, apontando para o local onde o gato desaparecera. Correram até lá, mas a neblina parecia brincar com seus sentidos, tornando impossível saber se estavam mais perto ou mais longe. Finalmente, chegaram a uma tumba maior, mais imponente, que se destacava entre as outras. Sobre a lápide, o gato estava sentado, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Sarah, com o coração batendo forte, aproximou-se lentamente, estendendo a mão para o gato. Mas no momento em que seus dedos tocaram o pelo do animal, uma sensação de gelidez extrema percorreu seu corpo. Ela sentiu como se sua alma estivesse sendo sugada, enquanto a figura da bruxa se materializava ao seu lado, sorrindo de forma cruel. O sorriso da bruxa era uma visão aterrorizante, que congelou Sarah no lugar. Ela tentou recuar, mas era como se seus pés estivessem presos ao chão. João e Maria, ainda em choque com a visão que se desenrolava diante deles, tentaram correr para ajudar Sarah, mas foram impedidos pela neblina, que agora parecia ter ganhado vida própria, formando barreiras invisíveis ao redor deles. "O que está acontecendo?", gritou João, enquanto via Sarah ser envolvida pela escuridão. Pedro, ainda abalado após ser jogado contra o portão, tentava se levantar, mas sentia sua força sendo drenada a cada segundo. Sarah, por sua vez, sentia-se cada vez mais fraca. A imagem da bruxa tornou-se mais nítida, seus olhos fixos nos de Sarah, como se estivesse absorvendo sua vitalidade. "Devolvam o que tiraram", sussurrou a bruxa, sua voz ecoando como um lamento vindo do além. Desesperada, Sarah tentou puxar a mão, mas a conexão entre ela e o gato era forte demais. Ela sentia sua consciência se esvaindo, e a última coisa que viu foi a figura da bruxa tornando-se mais sólida, enquanto a dela própria desaparecia na névoa. João e Maria olharam horrorizados enquanto Sarah sumia.
deixando apenas um eco do que parecia ser seu último suspiro. O gato, agora sozinho, observava tudo com um olhar frio, antes de desaparecer novamente na neblina, como se nunca tivesse existido. De repente, o cemitério ficou em silêncio. A neblina se dissipou, revelando um lugar completamente deserto. Os amigos, agora reduzidos a João, Maria e Pedro, sabiam que algo terrível havia acontecido. Sentindo o peso da perda e da maldição, eles abandonaram o cemitério, mas a presença do gato e o destino de Sara os assombrariam para sempre. Aquele som, eu nunca vou esquecer o som. Era como se a própria noite tivesse ganhado vida, um miado que cortava o silêncio de Vila Nova exatamente à meia-noite. A cidade, que sempre foi tão tranquila, de repente se tornou o palco de algo que ninguém conseguia entender. O medo corria solto pelas ruas escuras, e ninguém queria falar sobre isso, mas todos sabiam. Sabiam que havia algo de errado. Foi numa dessas noites que tudo começou a mudar. Dona Maria, uma senhora de idade, foi a primeira a perceber. Eu ouvi, Lucas, ouvi com meus próprios ouvidos. O miado, ele veio da frente da minha casa. No dia seguinte, o João estava morto. Ela me disse com os olhos arregalados, as mãos tremendo. João, o marido dela, foi encontrado sem vida na cama, com marcas estranhas no corpo, como se algo o tivesse tocado, algo que não era deste mundo. Eu sempre fui cético, sabe? Não acredito em histórias de fantasmas ou maldições. Para mim, tudo tem uma explicação. Mas ali, naquela pequena cidade, as coisas eram diferentes. As pessoas estavam com medo, e não era um medo qualquer. Era o tipo de medo que fazia as pessoas fecharem as janelas antes do sol se pôr, que as fazia rezar em voz baixa, pedindo para serem poupadas daquela maldição. As mortes começaram a se acumular. Primeiro foi o João, depois a dona Helena, o jovem Paulo. Todos ouviram o miado antes de morrer, e ninguém sabia como impedir. A cidade estava entrando em desespero, e foi aí que me chamaram. Eu, Lucas, o investigador cético, chamado para resolver um mistério que parecia não ter solução. Quando cheguei a Vila Nova, fui recebido por uma cidade que já não parecia mais a mesma. As ruas que eu lembrava serem cheias de vida estavam desertas. As poucas pessoas que ainda se arriscavam a sair de casa evitavam olhar diretamente para mim, como se eu fosse um presságio de algo ainda pior. Fui direto à delegacia, onde encontrei o delegado Carvalho, um homem robusto e de semblante sério, mas que agora parecia desgastado pelo medo. Ele não perdeu tempo com rodeios. Lucas, precisamos de uma solução, e rápido. Essas mortes, nunca vi nada parecido. Não temos pistas, não temos evidências, só o maldito miado, disse ele, enquanto me entregava um dossiê com os detalhes dos casos. Passei as horas seguintes revisando os relatórios. Todas as vítimas tinham algo em comum. Ouviram o miado de um gato à meia-noite e foram encontradas mortas na manhã seguinte, com marcas estranhas no corpo, como se tivessem sido queimadas ou arranhadas por algo desconhecido. Mas o mais estranho era a ausência de qualquer sinal de luta ou de invasão. As portas estavam sempre trancadas, as janelas fechadas, como se a morte tivesse entrado sem ser convidada. Decidi que precisava falar com os moradores, entender o que eles achavam que estava acontecendo. Talvez houvesse algo que não estava nos relatórios, algo que só quem viveu o medo de perto poderia explicar. Minha primeira parada foi na casa de Dona Maria, a senhora que havia me falado do miado. Ela me recebeu com os olhos cheios de lágrimas, ainda abalada pela morte do marido. Lucas, eu sei que parece loucura, mas aquele gato, ele não é normal. Eu o vi na noite em que o João morreu. Ele estava parado ali, na frente da casa, me olhando. Era como se soubesse o que ia acontecer, disse ela com a voz tremendo. Eu sabia que precisava manter a calma, mostrar que estava no controle, mas algo naquela história me incomodava profundamente. Decidi que, cético ou não, precisava levar a sério o que ela dizia. Havia um padrão ali, algo que eu ainda não conseguia entender, mas que estava prestes a mudar a forma como eu via o mundo. Enquanto caminhava de volta para a delegacia, não pude deixar de me perguntar: e se Dona Maria estivesse certa? E se realmente houvesse algo sobrenatural por trás dessas mortes? Eu ainda não tinha as respostas, mas sabia que, de alguma forma, precisaria enfrentá-las. As noites em Vila Nova eram densas, quase sufocantes.
A cada dia que passava, a sensação de que algo terrível estava para acontecer só aumentava. Foi numa dessas noites que finalmente ouvi o som que todos tanto temiam: o miado. Eu estava na casa que aluguei temporariamente enquanto investigava o caso. Era uma casa simples, no final de uma rua sem saída, cercada por árvores que pareciam sussurrar segredos antigos ao vento. O relógio marcava exatamente meia-noite quando o som quebrou o silêncio. Era um miado longo, arrastado, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu minha espinha, mas me obriguei a ficar calmo. Precisava ver com meus próprios olhos. Peguei minha lanterna e saí para a rua. O som parecia me guiar, como se estivesse me chamando. Segui o miado, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. A neblina que cobria a rua dava à cena um ar quase sobrenatural, e por um momento me perguntei se estava mesmo preparado para o que estava prestes a encontrar. E então eu o vi. No meio da rua, parado, me observando com olhos que brilhavam na escuridão, estava o gato. Ele era preto como a noite, com uma pelagem que parecia absorver a luz. Mas havia algo errado nele, algo que me fez parar no mesmo instante. Não era um gato comum. Havia uma inteligência sombria naqueles olhos, algo que me fez entender por que todos na cidade estavam tão aterrorizados. O gato me olhou fixamente e por um momento o tempo pareceu parar. Eu sabia que deveria fazer alguma coisa, mas não conseguia me mexer. Foi então que ele começou a andar, lentamente, como se estivesse me convidando a segui-lo. Contra todas as minhas inclinações racionais, eu o segui. Ele me levou até um prédio antigo que ficava no limite da cidade. Era um lugar que, segundo os moradores, estava abandonado há anos. A fachada estava desgastada e as janelas quebradas davam ao local uma aparência de abandono. O gato parou na entrada e me olhou novamente, como se dissesse que o pior ainda estava por vir. Entrei no prédio, iluminando o caminho com a lanterna. O ar estava pesado e um cheiro de mofo e podridão enchia o lugar. Cada passo que eu dava parecia ecoar por todo o prédio, como se estivesse sendo vigiado. O gato continuava à frente, parando em um ponto específico da sala principal. Quando cheguei perto, percebi que ali havia algo mais. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhos que pareciam contar uma história de dor e sofrimento. No chão, marcas similares às encontradas nos corpos das vítimas. E então, como se estivesse cansado de me guiar, o gato simplesmente desapareceu. Não havia para onde ele pudesse ter ido, e no entanto, ele não estava mais ali. O silêncio voltou, mais opressor do que nunca, e foi nesse momento que entendi. Eu estava lidando com algo muito além do que minha mente cética podia aceitar, algo que não se importava com lógica ou razão. A única coisa que restava agora era enfrentar essa força, descobrir o que estava por trás dela antes que mais alguém morresse. Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim sussurrava que talvez, só talvez, eu já estivesse envolvido demais para sair dessa com vida. Eu sabia que não podia voltar atrás. O que quer que estivesse por trás dessas mortes, estava claro que o gato era a chave para entender tudo. Decidi que naquela noite eu daria um fim a isso, custasse o que custasse. Preparei-me da melhor forma que podia. Uma arma, minha lanterna e um amuleto que a Dona Maria insistiu para que eu levasse, embora eu não acreditasse em nada daquilo. No fundo, era só um lembrete do desespero que aquela cidade havia me enfiado. Esperei até que o relógio marcasse meia-noite. O miado veio novamente, cortando o silêncio como uma faca. Só que dessa vez eu estava preparado. Saí para a rua, meus passos decididos, o medo transformado em uma determinação fria. O gato estava lá, no mesmo lugar, me esperando. Seus olhos brilhavam na escuridão, como se soubessem o que eu pretendia fazer. Acabou, maldito, murmurei para mim mesmo, mais para me convencer do que qualquer outra coisa. Apontei a lanterna diretamente para o gato, esperando que ele fugisse, mas ele não se mexeu. Pelo contrário, ele começou a andar na minha direção, seus movimentos lentos e calculados. Eu senti um peso nos ombros, como se uma presença invisível estivesse tentando me impedir. Segui o gato até o prédio abandonado, onde ele já havia me levado antes. O lugar estava ainda mais sombrio, as sombras pareciam dançar nas paredes e eu tinha a impressão de ouvir sussurros vindos dos cantos escuros. Mas continuei em frente, determinado a acabar com aquilo.
Cheguei ao mesmo ponto da sala onde o gato havia desaparecido antes. Desta vez, ele parou e se sentou, me observando com aqueles olhos penetrantes. Levantei a arma, as mãos tremendo ligeiramente. Eu sabia que não era apenas um gato, que havia algo mais, algo que não podia ser explicado por nenhuma lógica ou ciência. Mas eu precisava tentar. Eu precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Respirei fundo e, antes que pudesse pensar demais, puxei o gatilho. O som do disparo ecoou pelo prédio, mas o que aconteceu depois foi o que realmente me abalou. O gato simplesmente se dissolveu no ar, como uma sombra sendo absorvida pela escuridão. Não havia corpo, não havia sangue, nada que pudesse me dizer que eu havia conseguido. E então, o silêncio voltou, mais opressor do que nunca. Fiquei ali, paralisado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Girei rapidamente, a lanterna iluminando o vazio, mas não havia nada ali. No entanto, o ar parecia vibrar com uma energia sombria, como se o próprio prédio estivesse vivo. Entendi que havia falhado. O gato, ou o que quer que fosse, não era algo que eu pudesse derrotar com uma arma. Eu estava lidando com algo muito mais poderoso, algo que se alimentava do medo e da morte. E nesse momento, a realidade me atingiu com toda a força. Eu estava envolvido demais. Eu não era mais o caçador, mas sim a caça. A cidade, as pessoas, o próprio prédio. Tudo parecia fazer parte de um ciclo que eu não podia quebrar. Com o coração pesado, percebi que essa história não teria um final feliz. As marcas no chão, nas paredes, pareciam se mover, se retorcendo em padrões que eu não podia compreender. O terror tomou conta de mim e, pela primeira vez, eu soube que não havia saída. A entidade que controlava o gato não podia ser destruída, apenas aplacada. Aquela última noite em Vila Nova foi a mais longa da minha vida. Depois do confronto no prédio abandonado, voltei para a casa onde estava hospedado, mas algo dentro de mim sabia que a batalha estava longe de terminar. Cada som, cada sombra, parecia estar me vigiando, esperando o momento certo para atacar. O relógio na parede marcava 23 horas e 50 minutos, e eu sabia que, em poucos minutos, o miado voltaria. Tentei me preparar, mas como alguém se prepara para enfrentar o desconhecido? O peso do fracasso me esmagava, e cada segundo que passava trazia consigo a certeza de que eu não sairia dessa com vida. Olhei ao redor do pequeno quarto, o lugar que eu havia tentado transformar em um refúgio, e percebi que não havia mais para onde correr. Eu estava preso e o ciclo estava prestes a se fechar. Quando o relógio marcou meia-noite, o miado ecoou mais alto do que nunca. Não era apenas um som, era um aviso, um prenúncio do que estava por vir. O som parecia preencher cada espaço, ressoando nas paredes, no chão, em meu próprio corpo. Sabia que não havia como escapar. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas o pânico já começava a se instalar. Fui até a janela, tentando encontrar o gato lá fora, mas a escuridão era total. Foi então que percebi. O som estava vindo de dentro da casa. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, apontando a lanterna para cada canto, esperando encontrar o gato, mas ele não estava em lugar nenhum. E então, senti uma presença atrás de mim. Não era o gato, mas algo muito pior. O ar se tornou gelado, e uma força invisível pareceu me pressionar contra o chão. Meus olhos começaram a lacrimejar, e eu sabia, naquele momento, que meu tempo havia acabado. Lembrei das palavras de Dona Maria, do terror em seus olhos quando falou sobre o gato. Talvez ela soubesse, talvez todos na cidade soubessem que no final não havia como escapar. O ciclo de mortes não era apenas uma maldição, mas uma sentença. E agora, eu estava prestes a ser a próxima vítima. A última coisa que eu vi foi o miado, agora tão perto que parecia estar dentro da minha cabeça. A dor foi rápida, mas intensa, como se algo tivesse arrancado minha alma do corpo. Caí no chão, a visão ficando turva, enquanto o relógio marcava meia-noite e 1 minuto. O ciclo havia se fechado e eu havia falhado. Na manhã seguinte, meu corpo foi encontrado no chão do quarto, com as mesmas marcas inexplicáveis que as outras vítimas. Os moradores de Vila Nova acordaram para mais um dia de terror, sabendo que o gato da meia-noite ainda estava lá fora, à espreita, esperando sua próxima vítima. E assim, a maldição continuou, enquanto o gato, agora sem sua presa, deixava Vila Nova para trás, em busca de outra cidade, outro ciclo, outra história para recomeçar.
Laura sempre achou que sua vida seria uma sequência previsível de dias comuns, até a manhã em que recebeu uma ligação inesperada. O advogado do outro lado da linha tinha uma notícia que parecia saída de um sonho. Ela havia herdado uma mansão. Um parente distante, de quem ela nunca ouvira falar, havia deixado para ela uma propriedade em um lugar isolado. A sensação de que algo grande estava por vir a dominou, e sem pensar duas vezes, ela arrumou suas coisas e partiu para ver sua nova casa. Ao chegar à mansão, Laura sentiu um calafrio. A construção imponente erguia-se à sua frente, cercada por árvores antigas que pareciam vigiar o lugar. As pedras das paredes estavam desgastadas pelo tempo, e as janelas escuras lembravam olhos vazios que observavam tudo ao redor. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o gato. Ele estava lá, sentado diante da porta de entrada, como se esperasse por ela. Seus olhos amarelos brilhavam intensamente, refletindo uma sabedoria que parecia ultrapassar o comum. Laura sentiu uma inquietação imediata. Algo em seu instinto dizia que aquele gato era mais do que aparentava. Ao tentar acariciá-lo, o gato recuou ligeiramente, mas não saiu do lugar. Ele continuou a encará-la, e Laura teve a estranha sensação de que o animal sabia exatamente quem ela era e por que estava ali. Com um arrepio, ela empurrou a porta e entrou na mansão, sentindo que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Logo nos primeiros dias, Laura percebeu que algo não estava certo na mansão. Enquanto explorava os cômodos, sentia uma presença constante, como se alguém a observasse o tempo todo. O gato continuava a segui-la, aparecendo em lugares inesperados, sempre silencioso e vigilante. Seu comportamento era perturbador. Ele não se comportava como um animal comum. Em vez disso, parecia ser uma sentinela, uma figura que guardava segredos profundos. Nas noites solitárias, os estranhos acontecimentos se intensificaram. Laura começou a ouvir sons inexplicáveis, passos leves no andar de cima quando ela sabia que estava sozinha, portas que se fechavam com um estalo sem qualquer corrente de ar, e sussurros suaves que pareciam vir das paredes. Mas o mais perturbador aconteceu uma noite, enquanto se olhava em um espelho antigo no corredor. Por um breve momento, viu a figura de um homem parado atrás dela, mas quando se virou, não havia ninguém. O reflexo sumiu, mas o medo ficou. A mansão, que deveria ser seu refúgio, estava se transformando em um lugar de terror. O gato, que antes parecia apenas misterioso, agora parecia ser o epicentro de tudo aquilo. Laura sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo, antes que a sensação de estar presa naquele lugar a levasse à loucura. A inquietação de Laura crescia a cada dia. Determinada a entender o que estava acontecendo, ela começou a explorar os lugares mais remotos da mansão. Durante uma dessas explorações, no sótão empoeirado, ela encontrou uma velha arca de madeira, oculta sob camadas de poeira e teias de aranha. O coração de Laura disparou quando, ao abrir a arca, encontrou uma coleção de diários e manuscritos, todos pertencentes ao antigo proprietário da mansão, um homem chamado Eduardo. Passando as páginas amareladas, Laura mergulhou na mente perturbada de Eduardo. Ele era um homem obcecado por uma ideia terrível, a imortalidade. Eduardo acreditava que a morte não era o fim, mas um obstáculo que poderia ser superado com o conhecimento e a prática corretos. Ele detalhava rituais sombrios, nos quais tentava aprisionar sua alma, buscando uma forma de escapar da mortalidade que tanto temia. O diário mais recente descrevia com orgulho seu sucesso. Eduardo acreditava ter transferido sua alma para o corpo de um gato. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O gato, que a observava todos os dias, que nunca parecia envelhecer, podia ser o receptáculo da alma de Eduardo. A partir daquele momento, tudo o que parecia estranho se encaixava. Os sussurros, as aparições, a sensação de ser observada. O espírito de Eduardo estava preso na mansão, esperando a oportunidade de retornar ao mundo dos vivos. Laura sabia que precisava fazer algo, mas a dúvida de como lidar com uma alma perdida a consumia.
Confusa e apavorada com as revelações, Laura sabia que não poderia enfrentar aquela situação sozinha. Ela encontrou o contato de um especialista em ocultismo, um homem chamado Roberto, e o chamou para ajudá-la a entender o que realmente estava acontecendo na mansão. Roberto chegou à mansão com uma expressão séria, claramente ciente da gravidade da situação. Ele escutou atentamente enquanto Laura descrevia os acontecimentos e mostrava os diários que havia encontrado. Após uma análise cuidadosa, Roberto confirmou suas suspeitas. O espírito de Eduardo estava realmente preso no corpo do gato, e ele desejava desesperadamente voltar a um corpo humano. Laura, o que temos aqui é muito perigoso, disse Roberto, sua voz grave e cheia de autoridade. Este espírito não descansará até conseguir o que quer. Precisamos exorcizá-lo antes que ele cause mais danos. Mas Laura, apesar do medo, hesitou. A ideia de destruir uma alma, mesmo que fosse a de um homem obcecado, parecia cruel. Algo dentro dela, uma sensação que ela não conseguia explicar, dizia que deveria haver outra maneira, uma que não envolvesse simplesmente banir ou destruir o espírito. Roberto, percebendo sua hesitação, insistiu na necessidade do exorcismo, mas Laura decidiu que antes de tomar uma decisão, queria considerar todas as suas opções. Os dias seguintes foram de pura angústia para Laura. A cada noite, as manifestações na mansão se intensificavam, como se o espírito de Eduardo soubesse que estava prestes a ser confrontado. A tensão no ar era quase palpável, e Laura sabia que não podia adiar sua decisão por muito mais tempo. Após uma longa reflexão, ela tomou uma decisão. Em vez de recorrer ao exorcismo, optaria por um ritual de libertação, na esperança de ajudar Eduardo a encontrar a paz. Laura passou dias estudando os rituais descritos nos diários e buscando informações adicionais em livros antigos que encontrou na biblioteca da mansão. Finalmente, na noite marcada para o ritual, ela se preparou meticulosamente. A grande sala de estar da mansão foi transformada em um cenário ritualístico, velas acesas em um círculo perfeito, símbolos antigos desenhados no chão e os diários de Eduardo abertos em páginas específicas que detalhavam o que ela precisava fazer. O gato estava lá, no centro do círculo, seus olhos fixos em Laura, observando cada movimento dela. Era como se ele soubesse o que estava para acontecer. Com o coração acelerado, Laura começou a entoar as palavras do ritual. Sua voz tremia, mas ela se forçou a continuar, guiada pela determinação de fazer a coisa certa. À medida que pronunciava as palavras antigas, a sala parecia vibrar, uma energia intensa preenchendo o ambiente. De repente, a forma espectral de Eduardo começou a se materializar. Ele era uma figura sombria, pálida e desfigurada pelo tempo e pelos rituais que havia praticado. Laura sentiu o peso de sua presença, a tristeza e a raiva que ele carregava. Eduardo, você não precisa continuar assim, ela disse, sua voz cheia de empatia. Deixe essa vida de dor para trás. Eu estou aqui para ajudar você a encontrar a paz. Eduardo hesitou. Seus olhos vazios pareciam procurar algo em Laura, talvez uma razão para confiar nela. No entanto, uma força invisível, nascida do medo do desconhecido, parecia resistir, como se o espírito temesse o que viria a seguir. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Laura sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A pressão na sala aumentava, as velas tremulavam descontroladamente e a figura de Eduardo se contorcia entre a aceitação e a resistência. Laura sabia que aquele era um momento decisivo. Se ela não conseguisse convencer Eduardo agora, todo o ritual poderia fracassar e ela perderia a chance de libertá-lo. Eduardo, você não precisa ter medo, insistiu Laura, sua voz agora mais firme e cheia de convicção. A paz que você procura não está na imortalidade, mas em aceitar o ciclo natural da vida. Você merece descanso, merece ser livre. As palavras de Laura, carregadas de sinceridade e compaixão, começaram a surtir efeito. A forma espectral de Eduardo começou a suavizar,
e a escuridão que o envolvia parecia dissipar-se gradualmente. O espírito, finalmente tocado pela oferta genuína de redenção, aceitou o convite de Laura para deixar aquele mundo de dor. Seus olhos, antes vazios e sombrios, brilharam com um lampejo de gratidão antes de desaparecerem completamente. O gato, que havia permanecido imóvel durante todo o ritual, agora se deitou lentamente aos pés de Laura, como se sentisse o alívio da libertação. Com um último suspiro, o gato, que havia sido o receptáculo da alma de Eduardo por tanto tempo, dissolveu-se em um feixe de luz suave, desaparecendo para sempre. Laura ficou em pé, no centro da sala agora silenciosa e iluminada pela luz suave das velas. O peso da maldição havia sido levantado e a mansão finalmente estava em paz. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as janelas da mansão, trazendo uma nova energia ao lugar que até então havia sido marcado pela escuridão e pelo sofrimento. Laura sentia-se diferente, como se uma pesada carga tivesse sido removida de seus ombros. A mansão, que antes parecia sufocante, agora parecia acolhedora, quase como se a própria casa estivesse agradecendo a ela por ter libertado o espírito atormentado de Eduardo. Determinada a seguir em frente, Laura começou a fazer planos para transformar a mansão em seu lar definitivo. Ela sabia que a história daquele lugar jamais seria esquecida, mas estava decidida a dar-lhe um novo propósito, uma nova vida. Enquanto limpava os cômodos e removia os vestígios do passado sombrio, Laura sentia que estava criando algo novo, algo que representava não só um recomeço para a casa, mas também para si mesma. Nos dias que se seguiram, Laura encontrou uma paz interior que não sentia há muito tempo. Ela refletia sobre tudo o que havia acontecido, desde o momento em que recebeu a herança até o ritual que havia libertado Eduardo. A mansão, agora livre das sombras do passado, tornou-se um símbolo de sua própria jornada. Uma jornada que a ensinou sobre a importância da empatia, da compreensão e da coragem de enfrentar o desconhecido. Com o tempo, a mansão se tornou um lugar de acolhimento, onde Laura recebia amigos e familiares, compartilhando com eles as histórias do lugar, mas sempre com um tom de respeito pelo que havia acontecido ali. O gato e o espírito de Eduardo se foram, mas sua memória permanecia, não como um fantasma, mas como uma lembrança de que até nas situações mais sombrias há sempre uma chance de redenção e um novo começo. Laura finalmente encontrou o lar que sempre sonhou, mas mais do que isso, encontrou um propósito e uma conexão com algo maior do que ela mesma. E assim, a mansão, que havia sido palco de tanto sofrimento, tornou-se um lugar de paz e renovação, um verdadeiro lar para quem ousasse recomeçar. Meu nome é Ricardo, tenho 35 anos, sou advogado e moro em São Paulo. O que vou contar agora é uma história que até hoje me arrepia e que confesso que mexeu muito com minha cabeça. Na verdade, até hoje não sei se o que aconteceu foi real ou fruto da minha própria culpa, mas vou deixar que você tire suas próprias conclusões. Tudo começou quando minha esposa, Mariana, deu à luz ao nosso primeiro filho, Gabriel. Até então, nossa vida era tranquila, e a casa também. Nós tínhamos um gato chamado Tico, um vira-lata que adotamos há alguns anos. Tico sempre foi calmo, carinhoso, daqueles que ficam enrolados nos nossos pés pedindo carinho. Mas tudo mudou com a chegada do Gabriel. Eu nunca imaginei que um animal pudesse sentir tantos ciúmes. Tico começou a se comportar de maneira estranha. Arranhava as portas, miava agressivamente, o pior de tudo, atacava qualquer pessoa que chegasse perto do berço. Foi nessa época que percebi que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não sabia que seria tão perturbador. A situação piorou com o tempo. Tico começou a se tornar uma ameaça real. Certa vez, ele pulou em cima do Gabriel enquanto ele dormia no carrinho. Aquilo foi o estupim para mim e para Mariana. Depois de muitas discussões e tentativas frustradas de acalmar o gato, percebemos que não havia outra solução.
Nós o amávamos, mas tínhamos que proteger nosso filho. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. No dia que levei o Tico ao veterinário para ser sacrificado, eu senti como se estivesse traindo alguém da minha própria família. Ele olhava para mim com aqueles olhos que antes eram cheios de carinho, mas que agora pareciam cheios de raiva e tristeza. Eu voltei para casa com uma sensação de vazio. Algo dentro de mim dizia que eu pagaria por aquela escolha, e talvez estivesse certo. Alguns dias depois de sacrificarmos o Tico, comecei a notar coisas estranhas em casa. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça. Sabe quando você está acostumado com uma presença e, de repente, ela se vai? Achei que fosse isso. Eu ouvia arranhões na porta do quarto, exatamente como o Tico fazia todas as noites. Só que agora ele não estava mais lá. Mariana também começou a notar, mas achamos que era o estresse de cuidar do Gabriel, somado à perda do Tico. Porém, uma noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando senti um peso na cama, como se algo pequeno tivesse pulado nela. Meu coração disparou. Olhei em volta, mas não havia nada. Era exatamente o que Tico fazia todas as noites. Subia na cama, dava umas voltas e se acomodava nos meus pés. Naquela hora, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Será que estava imaginando tudo? Ou seria possível que Tico ainda estivesse ali, de alguma forma? Essa sensação de estar sendo observado por ele continuou. Aliás, você acredita que isso poderia ser só culpa na minha cabeça? Se quiser continuar acompanhando histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Precisava compartilhar isso com alguém, porque a cada dia ficava mais estranho. O tempo foi passando, e essas experiências se tornaram parte da minha rotina. Eu acordava durante a noite com o som de arranhões nas portas, ou sentindo aquele peso conhecido na cama. Mariana também notava, mas evitávamos falar sobre isso. Talvez por medo de parecer loucura, talvez por medo de que fosse verdade. Mas, como tudo na vida, essas sensações e visões estranhas começaram a desaparecer. Passaram-se 5 semanas até que, de repente, tudo parou. Nenhum som, nenhuma aparição, nada. A casa voltou a ser como era antes, tranquila. No entanto, uma pergunta nunca saiu da minha mente. O que realmente aconteceu? Seria apenas minha culpa por ter sacrificado o Tico? Ou ele realmente voltou para nos assombrar? Eu nunca saberei a resposta. Mas, às vezes, ao deitar, ainda sinto um leve peso na cama, como se ele estivesse ali, vigilante. Será que ele algum dia foi embora de verdade? Meu nome é Marcos, tenho 35 anos, sou engenheiro civil e, há alguns anos, vivi uma experiência que me marcou profundamente. Nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais, até que algo inexplicável aconteceu comigo e com minha filha, e é isso que quero contar para vocês hoje. Se você acha que sabe o que é medo, talvez mude de ideia até o final dessa história. Tudo começou durante uma viagem ao interior de Minas Gerais. Eu e minha filha, Larissa, de 16 anos, estávamos de férias e decidimos fazer um tour por lugares históricos do estado. Uma das paradas foi em um antigo mosteiro, que hoje funciona como uma pousada charmosa e um tanto rústica. Aquele lugar tinha uma energia diferente, mas eu ignorei. Afinal, eu estava de férias e só queria descansar. O mosteiro ficava no topo de uma colina, rodeado por mata fechada. O silêncio lá era tão profundo que, durante a noite, só se ouvia o som dos insetos e o vento batendo nas árvores. O lugar era bonito, mas não posso negar que, assim que coloquei os pés lá, senti um leve desconforto. Algo no ar parecia estranho, mas, como não sou de me impressionar fácil, segui a rotina normal. Desfiz as malas, jantamos e fomos para o quarto descansar. E foi naquela primeira noite que tudo começou a sair do controle. Estava prestes a cair no sono, quando senti algo pesado na cama, como se fosse um gato pulando. Foi tão claro que cheguei a sentir o colchão afundar. Imediatamente acendi a luz e olhei ao redor, esperando ver algum gato, mas não havia nada ali.
Aquele lugar era tão isolado que nem sequer tinha animais. Ainda assim, eu tinha certeza de que havia sentido aquele peso sobre mim. Deitei de novo, tentando racionalizar o que aconteceu. Talvez fosse o cansaço da viagem, o ambiente silencioso, mas não consegui relaxar. Algo não estava certo. Passei o resto da noite em um estado de vigília, sempre à espera de sentir aquele peso novamente. A sensação de que eu não estava sozinho no quarto era cada vez mais forte, mas nada mais aconteceu até o amanhecer. Quando o sol finalmente começou a iluminar o quarto, me senti mais aliviado, embora ainda incomodado. Foi só no café da manhã, enquanto eu e Larissa conversávamos, que o desconforto voltou com força total. Ela me contou, com um tom casual, que na noite anterior havia sentido algo estranho em sua cama também. Parece que um gato pulou na cama e ficou ali, mas quando olhei, não tinha nada. Ela disse, sem saber o que eu tinha sentido. Naquele momento, percebi que não tinha sido apenas imaginação minha. Enquanto minha filha descrevia o que tinha acontecido, senti um arrepio correr pela espinha. A coincidência era assustadora demais para ser apenas fruto da nossa imaginação. Como assim? Nós dois sentimos a mesma coisa na mesma noite. Isso não podia ser apenas uma ilusão do cansaço. Ela me olhava, esperando que eu dissesse algo, mas a verdade é que eu não tinha respostas. Eu também senti isso, confessei, tentando manter a calma. Na minha cama, senti como se um gato tivesse pulado, mas não vi nada. Larissa regalou os olhos, surpresa. Pai, que estranho. Será que tinha algum gato perdido por aí? Eu ri nervosamente, tentando aliviar o clima, mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. O mosteiro era extremamente organizado, sem qualquer sinal de animais por perto, muito menos gatos. O dia seguiu, e apesar da experiência, tentamos nos distrair. Passeamos pelo local, tiramos fotos, e até tentamos não pensar muito no que aconteceu. Mas à medida que a noite se aproximava, a sensação de inquietação voltou. Aquele lugar tinha uma energia diferente, e eu não conseguia afastar a ideia de que estávamos prestes a descobrir algo ainda mais estranho. Sabe, às vezes, a gente tenta ignorar essas sensações, mas é importante prestar atenção nelas. Aliás, se você gosta desse tipo de história e quer saber como isso vai terminar, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Não vai querer perder o desfecho dessa experiência assustadora, eu garanto. Decidi que, antes de encarar mais uma noite no mosteiro, iria perguntar aos funcionários se já tinham ouvido falar sobre aquela sensação de gato fantasma. Fomos até a recepção, e lá, encontrei um senhor de idade, provavelmente o gerente, que parecia conhecer cada detalhe daquele lugar. Contei a ele o que tinha acontecido comigo e com Larissa. Ele ouviu tudo com atenção e, em nenhum momento, demonstrou surpresa. Pelo contrário, parecia que ele já sabia exatamente o que estava por vir. Quando terminei, ele sorriu levemente, como se esperasse por aquela pergunta há muito tempo. Ah, então vocês sentiram o nosso gato, disse ele, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Há muitos anos, este mosteiro era o lar de monges que viviam isolados, e eles tinham um gato de estimação que passeava livremente pelo local. Quando o gato morreu, todos ficaram desolados. Acontece que, desde então, muitos hóspedes já relataram ter sentido esse mesmo gato subir em suas camas à noite. Não é nada para se preocupar, ele é inofensivo. Só está, por aqui, de vez em quando. Eu e Larissa ficamos calados por um momento, tentando processar aquilo. A ideia de que um gato fantasma ainda habitava o mosteiro era, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Será que aquilo explicava o que sentimos? Mas, e se fosse algo mais? Depois de ouvir a história do gato fantasma, eu e Larissa ficamos ainda mais intrigados. Não sabíamos o que pensar. Por um lado, a explicação do gerente parecia simples, até reconfortante. Afinal, se fosse apenas o espírito de um gato, o que havia para temer? Mas, por outro lado, aquela sensação de algo inexplicável continuava a nos perturbar. Passamos a nossa última noite no mosteiro e, para minha surpresa, nada de estranho aconteceu. Talvez o gato estivesse satisfeito por ter sido notado ou, quem sabe,
nossa mente estivesse mais tranquila depois da explicação. Na manhã seguinte, arrumamos nossas coisas e nos preparamos para partir. Larissa, sempre curiosa, olhou para o quarto uma última vez antes de fecharmos a porta. Pai, você acha que ele vai sentir falta da gente? Ela brincou, com um meio sorriso. Eu ri, tentando me mostrar despreocupado, mas lá no fundo, ainda pensava na estranha coincidência daquela primeira noite. Ao descer para o saguão, vi o gerente mais uma vez, sentado calmamente em sua mesa. Quando passei por ele, me despedi com um aceno de cabeça, e ele, com seu mesmo sorriso enigmático, apenas respondeu: voltem quando quiserem. O gato sempre gosta de visitas. Ao sairmos, o silêncio e a tranquilidade do lugar pareciam ainda mais pesados. Subimos no carro e, enquanto dirigia, não pude evitar refletir sobre o que tínhamos vivido. Seria realmente o espírito de um gato ou algo mais? A verdade é que, às vezes, existem mistérios que não precisam ser resolvidos, apenas vividos. Enquanto voltávamos para casa, aquela experiência ficou marcada em minha mente. O mosteiro, com suas histórias e segredos, tornou-se um lugar que eu nunca mais esqueci. Até hoje, quando penso naquela viagem, fico com a sensação de que não estávamos sozinhos naquela cama. Talvez, quem sabe, ainda haja outras visitas para o gato fantasma no futuro.